Sejam bem-vindos a esta videoaula sobre integrais duplas em coordenadas polares. Nesta aula, veremos a soma de Riemann com retângulos, a necessidade de mudança de variáveis, a soma de Riemann com retângulos polares ou setores de círculo, e alguns exemplos. Soma de Riemann com retângulos. Consideremos a função de duas variáveis f de xy, definida no retângulo polar em azul. Consideremos o retângulo polar azul, inscrito em um retângulo dado pelas bordas da grade vermelha. Consideremos também, na grade vermelha e fora do retângulo polar azul, a função f como sendo nula. A divisão horizontal da grade vermelha está exemplificada como 7. Genericamente, será m. Cada faixa vertical nesta divisão terá largura dx. A divisão vertical da grade vermelha está exemplificada como 5. Genericamente, será n. Cada faixa horizontal nesta divisão terá largura dy. Os pequenos pontos pretos são pontos genéricos em cada um dos retângulos vermelhos e serão marcados como x e j estrela e y e j estrela. A integral da função f de xy na região azul S de xy é então definida como o limite de uma soma de Riemann. O teorema que garante a existência da integral é o famoso teorema ou critério de Lebesgue. Uma função f de xy é integrável quando tiver uma imagem limitada na região de integração, for contínua na região de integração, a menos em algumas sub-regiões de volume ou medida, nulo. Pontos e curvas no plano, por exemplo. Veja a figura abaixo. Necessidade de mudança de variáveis. Como exemplo, tomemos o cálculo da área do setor circular. Seus elementos básicos são os dados na figura. A projeção do raio R é feita pela fórmula R cosseno de alfa. Calculemos a área do setor circular S, decomposto em duas fatias verticais, ou também conhecidas por tipo 1. Assim, a área AS será decomposta na região vermelha pela dupla integral vermelha e na região azul pela dupla integral azul. Calculemos, usando o teorema fundamental, a integral mais interna, na integral dupla vermelha. Calculemos, usando o teorema fundamental, a integral mais interna na integral dupla azul. Terão como resultados este e este. Mais à frente, veremos na observação 1 o cálculo desta integral por substituição trigonométrica. Aplicando o teorema fundamental novamente, teremos este resultado e também este resultado, que resultarão neste resultado e neste outro resultado gigantesco. E finalizando, teremos este resultado com esse resultado, que somados darão essa resposta. Reescreverei esta resposta nesta fórmula com fundo azul. A observação 1 trata do cálculo de uma integral por substituição trigonométrica. Fazendo x igual a r cosseno de u, teremos dx igual a menos r seno de u du. Substituindo, teremos que resultará em... Mais à frente, na observação 2, veremos o cálculo desta integral por partes. Assim, teremos e
finalizando, teremos... Bom, a observação 2 é o cálculo da integral do seno ao quadrado. Observe sua fatoração. Integrando por partes, teremos que a integral du dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Considerando, teremos, substituindo, assim, resultando, portanto, então, finalizando, teremos a fórmula em azul. Soma de Riemann com retângulos polares. Vamos calcular a área do retângulo polar da figura. Pela fórmula já obtida, teremos que é igual a, que é igual a, que é igual a, que é igual a. Observe o raio médio. Veja a região de integração azul. Proporcionaremos agora uma deformação na grade. Teremos uma grade de retângulos polares que se adaptam melhor à região de integração. Poderíamos deformar a região. Isto será visto em mudança de variáveis. Como exemplo, dividamos em 3 linhas no sentido do raio. Genericamente, teríamos m divisões. E cada uma destas divisões de tamanho dr. Como exemplo, dividamos em 4 radiais no sentido do ângulo polar. Genericamente, teríamos n divisões, e cada uma destas divisões de tamanho dθ. Tomemos agora pontos nos retângulos polares formados, RJ estrela e θij estrela. Lembremos de escolher o RJ estrela médio. A soma integral para os retângulos polares será, e o limite da soma de Riemann será, que resultará em, finalizando, teremos a fórmula em azul. Exemplos. Vamos agora fazer uso da última fórmula obtida. A área do setor circular. Já foi calculada essa área em coordenadas cartesianas ou retangulares. Vamos agora utilizar em coordenadas polares o cálculo desta área. A área é dada pela dupla integral na região S, descrita pelas variáveis r e θ, da função r e dr dθ. Separamos em 2 integrais iteradas, a mais interna, a vermelha, a mais externa, a preta. Essas 2 integrais podem ser calculadas separadamente e multiplicadas. Aplicando o teorema fundamental do cálculo integral, teremos que resultará nesta fórmula. E finalizando, teremos uma fórmula obtida com muito mais facilidade do que em coordenadas retangulares. O segundo exemplo é a área do setor de coroa circular. Esta área é calculada pela dupla integral na região S, descrita pelas coordenadas r e θ, de r, dr, dθ. Construindo as 2 integrais iteradas, a mais interna, a vermelha, e a mais externa, a preta. Podemos, então, calculá-las separando as duas e multiplicando. Aplicando o teorema fundamental do cálculo integral, teremos que resultará nesta fórmula.
E assim teremos esta última fórmula, que está colocada agora em destaque azul. Vamos agora fazer um outro exemplo do cálculo da cunha cilíndrica, o volume dela. Temos aí um cilindro e um plano. O cilindro está em verde e a equação do cilindro é x² mais y² é igual a r². Sob um outro ponto de vista, nós temos aí o plano em azul. E a equação do plano é z igual a h sobre r, x mais y. O cálculo do volume utilizando coordenadas retangulares é a dupla integral na região S do domínio, na região de integração, S de xy, descrito pelas variáveis x e y, do f de xy dA. dA é o elemento de área. Isso é a mesma coisa que a dupla integral na região S, descrito pelas variáveis r e θ, da minha função f, onde x depende de rθ e y depende de rθ, multiplicado por r dr dθ. Aqui, como de costume, o x é o r cosseno θ e o y é o r seno θ, coordenadas polares que nós já vimos. Essa daqui é a função g de rθ. Então, o volume é calculado pela seguinte expressão. Consideremos primeiro o z, que é o h sobre r, x mais y. Vamos converter esta função z em coordenadas polares. Substituindo o x por r cosseno θ e o y por r seno θ, teremos esta expressãozinha para a nossa função g de rθ. x² mais y² é igual a r². Se eu substituir no lugar do x o r cosseno θ e no lugar do y o r seno θ, nós teremos esta equação. É uma equação polar que descreve para nós o cilindro. Então, o volume é calculado por RH sobre R'H sobre o Rão, vezes o cosseno θ mais seno θ, r dr dθ. Fazendo duas integrais iteradas, nós percebemos que poderemos colocar o h sobre r em evidência. Essas duas integrais iteradas podem ser separadas e multiplicadas. E aí resultará nessas duas fórmulas aqui, onde aplicaremos o teorema fundamental do cálculo integral. E vai dar esse resultado aqui, que simplificando dá este resultado. Resumindo, nós temos que o volume da cunha cilíndrica é dado por 2 raiz de 2 dividido por 3 hr².